Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos à Academia Sauville. Não somente à Academia Sauville, mas também sejam bem-vindos ao ano 2024, o ano no qual muitos dos estudantes que estiveram se preparando para os exames anseiam em entrar. Espero que este ano seja assim, um ano no qual possam admitir. Estamos aqui para mostrar a resolução do exame, para mostrar o exame de Física da Universidade Eduardo Mondlane 2024, chamarei isso de Física 1, não sei se existe Física 2, mas ok, esse aqui é um exame que foi feito pelos candidatos aos cursos de Engenharia e Ciências Exatas. Desde já, congratular, conforme não sei se já havia dito, mas congratular a todos aqueles que estiveram a participar na realização do exame. Hoje é um acto generoso sonhar, ok? E sonhar é o que nos coloca em pé. Então, espero eu, mais uma vez, que admitam. Vamos fazer a correção, certamente fizeram muito bem. Este exame foi muito simples. Não sei, é subjetivo, mas creio que os alunos que saem da 12ª classe possam fazer. É um exame muito bem acessível. Então, sem enrolar, vamos aqui iniciar, vamos rodar a vinheta. Número 1 dizem: uma onda é propagada no vácuo com velocidade de 5 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo e frequência de 2 vezes 10 elevado a 15 Hz. Com essas informações, calcule seu comprimento de onda. Então, vamos tirar aqui os dados. Temos aqui a velocidade, a frequência e o comprimento de onda. A gente precisa saber qual é a relação que existe entre essas três grandezas. Essa é uma relação bem simples. Isso foi mesmo um bônus. O comprimento de onda está relacionado com a frequência e a velocidade da seguinte forma. O comprimento de onda é igual à velocidade sobre a frequência. Daqui só resta-nos substituir os valores da velocidade e frequência. Então, aqui está. O comprimento de onda fica igual a 5 vezes 10 elevado a 7, que é o valor da velocidade, dividido por 2 vezes 10 elevado a 15, que é o valor do comprimento de onda. 5 dividido por 2 dá 2,5. Nós ficamos com 2,5 vezes 10 elevado a 7 menos 15. Divisão de potências com a mesma base. Mantemos a base, subtraímos os expoentes, ou seja, fazemos a diferença de 7 e 15, ok? Então, 7 menos 15 dá menos 8. Então, fica 2,5 vezes 10 elevado a menos 8 metros. Este aí é o valor do comprimento de onda, que seria aqui na linha C. Então, a linha C seria a alternativa correta. Indo agora ao número 2, temos o número 2. Entre as ondas indicadas nas opções, qual não corresponde a uma onda eletromagnética? Muito bem, nós vimos, supostamente, viram também na escola secundária, que as ondas, elas são perturbações, são perturbações que se propagam, né? É uma perturbação no espaço e no tempo que vai se propagando. As ondas, elas são divididas em duas partes, que são essas. Primeiro temos as ondas eletromagnéticas e a segunda parte são as ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas, elas são definidas como sendo aquelas que não dependem de um meio para se propagarem. Elas se propagam até no vácuo. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagarem. As ondas eletromagnéticas, elas comumente são representadas dentro de um espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético vem lá diferentes ondas, como exemplos de ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, raio-x, infravermelho, blá blá blá, por todas essas ondas, ok? Então, as ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagarem. Temos alguns exemplos como sendo o som, corda, mar, ok? Ondas do som, corda, por aí em diante. Ondas sonoras. Então, temos aqui infravermelho, raio-x, ultravioleta, luz violeta, sonora. Sonora não é uma onda eletromagnética, mas sim é uma onda mecânica. Então, a linha E seria a alternativa correta para o número 2. Ao número 3 agora, sobre a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. A linha A. Diferentes ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades diferentes. Não, ondas eletromagnéticas sempre viajam às mesmas velocidades, a não ser que estejam em meios diferentes, ok? Os meios é que podem fazer com que haja diferença na velocidade das ondas.
Quando uma onda eletromagnética tem sua velocidade reduzida, não é possível que ela volte a se propagar com a velocidade anterior. Isso também é mentira. Por quê? Podemos ter uma onda que passe por um meio, por exemplo, na água. A velocidade da água é reduzida em relação à velocidade no vácuo. Mas se essa onda passa da água, sai para o vácuo, novamente, ela passa a se mover novamente com a mesma velocidade, porque onda só carrega energia. Onda não é matéria, ok? Para reduzir a sua velocidade devido a esse constrangimento, ok? Então, se passa, já tem uma nova velocidade. A linha C. Se uma fonte de onda eletromagnética afastar-se de um observador, ele observará as ondas com menor velocidade. Isso também é mentira, aliás, é mentira isto. A linha D. Se uma fonte de ondas eletromagnéticas aproximar-se de um observador, ele observará as ondas com maior velocidade. Isso aí também seria mentira. Depende unicamente do meio ao qual a onda se propaga. Sim, é depender do meio onde a onda se propaga. Número 3, a linha E é a correta. Vamos para o número 4. É uma experiência sobre o efeito fotoelétrico. Vamos aí, vamos ganhar moral, pessoal. É uma experiência sobre o efeito fotoelétrico. A superfície de certo metal que possui função de trabalho de 2,1 eV, recebe um feixe de luz violeta com comprimento de onda 412 nanômetros e fotões de 3 eV. Qual o maior valor de energia cinética que se observa nos fotoeletrões emitidos pela superfície deste metal? Então, vamos retirar aqui no número 4 os dados. Temos aqui a função de trabalho que é de 2,1 eV, temos o comprimento de onda que é de 412 nanômetros, temos a energia da fonte que é de 3 eV. Pede-nos aqui a energia cinética máxima, tá vendo? São bônus. É matéria que brinca assim mesmo, na 12ª classe, sobre o efeito fotoelétrico. Observemos o seguinte, no efeito fotoelétrico, a equação de Einstein, ela relaciona a função de trabalho, a energia da radiação e a energia cinética. Observemos que nos dá um comprimento de onda, nos dá também a energia. Com este comprimento de onda, nós podemos calcular a energia da radiação, mas nós também temos aqui essa energia. Se quiserem, podem calcular a energia, usando essa expressão e comparem com esta, terão basicamente o mesmo resultado, dá 3, alguma coisa. Eu calculei antes, dá 3,0 alguma coisa. Então, é aproximado a este valor de 3 eV. Então, eu aqui irei usar exatamente este valor de 3 eV. Mas se porventura vocês quiserem testar, é só primeiro converter de nanômetros para metros, dessa forma, ok? Mas eu irei aqui continuar resolvendo usando apenas esta energia. Então, vamos colocar aqui a equação de Einstein, que diz que a energia é igual à função de trabalho mais energia cinética máxima. Nós queremos aqui a energia cinética máxima. Vamos isolar a energia cinética máxima mandando a função de trabalho para o outro lado. Então, ficamos com a energia cinética máxima igual à energia da radiação menos a função de trabalho. Daqui, simples, é somente substituir. Vamos substituir a energia de 3 eV e a função de trabalho é de 2,1. 3 menos 2,1 dá nada mais, nada menos que 0,9 eV. Então, este aqui é o valor da energia cinética máxima, que seria aqui a linha D. Vamos agora ao número 5. Certa substância, quando iluminada por fotões de 4 eV, é capaz de ejetar eletrões com energia de 6 eV. Determine o módulo da função de trabalho de tal substância. Então, vamos tirar aqui os dados. Temos a energia da fonte, que é de 4 eV, a energia cinética máxima, que é de 6 eV. Temos aqui uma diferença, porque a energia cinética que os eletrões têm vem, na verdade, da fonte. Observamos aqui que a energia da fonte é menor em relação à energia cinética, ou seja, o que estamos a dar é inferior ao que ele está a receber. Logo aqui haverá uma diferença negativa, ok? A energia cinética, a energia da fonte menos a energia cinética nos dará um valor negativo para a função de trabalho. Logo, eles pedem o módulo, ok? Pedem o módulo da função trabalho. Então, vamos lá aqui, colocar a mesma fórmula que nós temos lá em cima, que é a energia igual à função de trabalho mais a energia cinética. Desta vez faremos diferente. Lá em cima nós queremos a energia cinética máxima, agora queremos a função trabalho. Vamos isolar a função trabalho. Então, a energia cinética máxima, ela está a adicionar, é positiva cá,
passa para o outro lado, ela fica negativa. Então a função de trabalho fica igual a energia menos energia cinética máxima. Daqui é somente substituir os dados lá existentes. Temos aqui a função de trabalho igual a 4 menos 6. Isto aqui fica igual a menos 2 elétron-volt. Então isso nos pede um módulo. E módulo de menos 2 é 2 elétron-volt. Então nós observamos isso na linha B. A linha B seria a alternativa correta. Ok, então vamos agora ver o número 6. No número 6 temos: o esquema a seguir representa, de modo simplificado, a experiência de J.J. Thomson. Um feixe de partículas sai do cátodo, passa através de um orifício no ânodo e sofre a influência das placas metálicas A e B. De acordo com esse esquema, o feixe se aproxima de A quanto? Então, vamos lá, número 6. Observemos aqui o seguinte. Falam de placas aqui. Nós não temos as placas. Eu não sei. Eu não estive na sala onde se realizou o exame. Então, não sei se foi dada uma orientação onde diziam onde é que deviam estar as placas. Eu não sei. Mas não tem aqui as placas. Quem puder resolver sem nenhum problema é quem já tivesse visto um exemplo do gênero, ok? Sem ver um exemplo do gênero, certamente teria alguns problemas. Então, este aqui é um tubo de raios catódicos. Em que consiste o tubo de raios catódicos? Temos aqui um tubo, geralmente é feito de vidro, em que dentro é condicionado de tal modo que não tenha nenhuma matéria, ou seja um vácuo. Esse vácuo é criado através de uma bomba de vácuo que é colocada nesta parte aqui, não é? Então aqui é conectado um tubo de vácuo, uma bomba de vácuo, que irá sugar toda a matéria que é existente e deixará isso aqui limpinho. Neste tubo de vácuo, se nós temos aqui um cátodo e um ânodo, o que acontece? Começa a surgir aqui um feixe de partículas que geram uma luminescência, ok? Uma fluorescência. Esse é o princípio de funcionamento a casar já das lâmpadas fluorescentes, ok? Então, você coloca aqui, você polariza as laterais. Então nós não temos aqui, conforme eu estava a dizer, como observar essas placas. Então, ao passarem aqui o feixe de eletrões, como eu já dizia, gera-se aqui uma certa luminescência. Na época, acreditava-se que o átomo fosse a partícula mais pequena, ok? Essa é a matéria que vocês veem por aí, 8ª classe, pelo menos aqui em Moçambique. 8ª classe, supostamente, é no programa da 8ª classe, onde vocês falam do átomo e a estrutura atômica. O átomo ele é entendido como sendo a partícula indivisível, era entendido assim, ok? O nome átomo, na verdade, significa isso, indivisível. Era a partícula mais pequena que se conhecia na época. Acreditava-se que não existisse nenhuma outra partícula mais pequena em relação ao átomo. Então, essa experiência de J.J. Thomson foi fundamental. Foi ela que fez com que se descobrisse a existência de uma partícula mais pequena que o átomo. A primeira partícula subatômica, designada então de eletrão. O eletrão foi conhecido a partir desta experiência, onde os eletrões são injetados, são retirados do cátodo e eles vão viajando até o ânodo, ok? Então, saem do cátodo, vão para o ânodo, essas partículas são mais pequenas que o átomo, então são partículas subatômicas, ok? São abaixo do átomo, ok? Então, o que acontece nessa experiência? Temos aqui um cátodo, não é? Temos aqui um cátodo, então são retirados alguns eletrões, saem do cátodo, e passam por um orifício que existe aqui no ânodo. Ao saírem, colocam-se duas placas aqui. Uma placa aqui em cima, ok? Colocaremos aqui uma placa. Eu não estou a ver a placa, mas eu estou a colocar a minha placa. Essa placa chamaremos de placa A. Aqui embaixo também colocaremos uma outra placa, chamaremos de placa B. Então, o que acontece? O exercício quer que o feixe se aproxime de A. Quer saber quando é que o feixe se aproxima de A? Ou seja, quando é que acontece isto? Quando é que o feixe desvia se aproximando de A? Vamos lá ver. Eu aqui já dei um spoiler dizendo que esse feixe, na verdade, são eletrões que estão sendo movimentados, que são injetados aqui, são eletrões. Os eletrões eles têm carga elétrica negativa. Para que uma carga elétrica negativa se aproxime de uma outra carga, porque isso aqui tem uma carga, ok? Aqui gera-se um certo campo elétrico, gera-se um campo elétrico aqui, entre essas placas A e B. Então, para que uma carga negativa se aproxime de uma outra carga, é necessário que a outra carga tenha uma carga oposta em relação a ela, para que haja atração. Sabemos disso da lei de Coulomb. Cargas de sinais opostos atraem-se e sinais iguais repelem-se. Então, A deve ter uma carga oposta aos eletrões. Os eletrões têm carga elétrica negativa. Consequentemente, o A deve ter uma carga elétrica positiva. E o B, contrariamente, para que B... Vejam que
A está a atrair. Então, este aqui deve repelir. Para que repila, é necessário que o quê? Que B tenha uma carga igual aos elétrons, ou seja, B deve ter uma carga negativa. Então, para que os elétrons sejam projetados para cima, ou seja, para o lado de A, é necessário que o A tenha carga positiva e B tenha carga negativa. Vamos procurar isso nas alternativas. Na linha A, nos A e B forem, as placas A e B forem negativas, a linha B temos as placas A e B forem neutras, temos aqui a linha B, sim, as placas A e B forem neutras, isso não. A linha C, as placas, a placa A for positiva e a placa B negativa, exatamente isso. Então, na linha C nós observamos que a placa A deve ser positiva e a placa B deve ser negativa. A positiva, B negativa. Então, a linha C é a alternativa correta para o número 6. No caso de dúvida, não se esqueçam, coloquem aí nos comentários qual é a dúvida que vocês têm, ok? Não tenham medo disso. Estou aqui mesmo para ajudar. Estou preocupado com os moçambicanos. Estou vendo que o ensino está muito mal por aí. Então, vamos lá estudar juntos, vamos lá estudar, nós somos irmãos, a gente irá avançar, ok? Vamos ao número 7. Um tubo de raio-x opera a uma DDP de 9.000 volts. Qual é em metros o comprimento de onda mínimo dos raios-x emitidos pelo tubo? Dão-nos aqui a diferença de potencial, dão-nos a carga elementar, a constante de Planck, ok? Vamos tirar aqui o número 7, os dados. Temos a diferença de potencial, carga elementar, temos aqui a constante de Planck, pedem comprimento de onda. Para resolver esse problema, nós igualamos duas energias. A que tem a ver com a diferença de potencial e aquela que tem a ver com o comprimento de onda. O comprimento de onda estamos a falar de radiação, nesse caso estamos a falar de raio-x. Então, a energia potencial elétrica fica igual à energia dos raios-x. A energia potencial elétrica é igual à carga vezes a diferença de potencial. Não se iludam. Esse V não é de volt, é de diferença de potencial. Coincidentemente, eu coloquei V para a diferença de potencial e V como unidade. Aqui este V não está a representar volt como unidade, está a representar a diferença de potencial V, ok? E E aqui é a carga elementar, ok? Embora que elétron-volt na verdade vem disto, é Coulomb vezes é a carga elementar vezes o volt, ok? Então, vamos lá ver. Então, isso aqui é elétron vezes diferença de potencial. Se eu substituo por 9.000 volts, aí fica elétron-volt, ok? Então, isto aqui fica igual à energia dos raios-x. Raio-x é a radiação eletromagnética. E a energia da radiação eletromagnética tem esta forma, a mesma forma que nós usamos quando trabalhamos com o efeito fotoelétrico. Então, nós queremos aqui isolar o comprimento de onda. Mandamos o comprimento de onda para lá, passa a multiplicar, ele passa, e EV passa para cá, passa a dividir. Ficamos com essa expressão. O comprimento de onda fica igual a HC sobre EV. Então, daqui é só substituir. Ao substituir, H é 7 vezes 10 elevado a menos 34 para o exercício em questão, vezes 3 vezes 10 elevado a 8, que é o valor de C, que não nos é dado, mas supostamente devemos conhecer. O valor da carga elementar, ali está, e o valor da diferença de potencial, que é 9.000. Não transformei o 9.000 em notação científica, mas poderia o fazer. Não, eu deixei assim. Fazendo este pequeno cálculo, nós poderíamos ter um valor de 1,46 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Vamos procurar isto, observamos que temos isso na linha B. Então, para o exercício número 7, a linha B é a alternativa correta. Vamos agora ao número 8. No número 8 dizem, número 8, o efeito fotoelétrico é um fenômeno pelo qual, a linha A, as correntes elétricas podem emitir luz. Outras coisas são memes, não é? É só para rirem um pouco. Oxalá que não tenham sorrido tanto de tal modo que fizessem barulho na sala. A linha B, a fissão nuclear pode ser explicada através do efeito fotoelétrico? Nada a ver. A linha C, eletrões são arrancados de certas superfícies quando há incidência de luz sobre elas. Exatamente isso. É assim como nós aprendemos, não é? O efeito fotoelétrico. Eu tenho dito aos meus alunos o seguinte. Tudo aquilo que entra foto tem a ver com luz ou radiação, ok? Fotocópia, temos lá luz, fotão, foto, entra luz. Você está a tirar cópia usando a luz. Já viram fotocopiadoras, elas usam a luz. Fotocélula também é uma chave que fecha ou abre em função da luz que incide sobre ela. Temos fotossíntese, que é a conversão de energia.
energia que vem do Sol, que é eletromagnética neste caso, é energia química, fóton. Então, vem lá a energia que vem da luz do Sol. Então, foto, assim como foto elétrico, foto de fotão, de luz, elétrico de eletrão. Então, é um efeito que abrange eletrões, também luz, ok? Então, aqui seria a linha C, a alternativa correta para o número 8. Número 9, dizem, qual é em nanômetros o comprimento de onda máximo correspondente ao pico da radiação do corpo negro para a zona convectiva, cuja temperatura é de 10 elevado a 5 kelvins. Dão-nos aqui o B, que é conhecido como constante de Wien. Vamos colocar no número 9 os dados. A temperatura é de 10 elevado a 5 kelvins, conforme lá está. E B, que é a constante de Wien, é 3 vezes 10 elevado a menos 3. Não mudaram a constante, é ela mesma, ok? Então, queremos aqui o comprimento de onda. A lei de Wien relaciona essas três grandezas aqui. Então, vamos lá ver. O comprimento de onda é igual a B sobre T, assim como T é igual a B sobre lambda. Lambda é o comprimento de onda, não é? Então, daqui é só substituir esses valores aqui. Ficamos com o comprimento de onda é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 10 elevado a 5. Esses dois têm a mesma base e estão a dividir. Divisão de potências com a mesma base, mantemos a base e subtraemos os expoentes. Ficamos com menos 3 menos 5, que é o mesmo que dizer menos 8. Então, ficamos com 3 vezes 10 elevado a menos 8 metros, ok? Mas o exercício nos pede isso em nanômetros. Para nanômetro, nós precisamos de converter 10 elevado a menos 8 para ser... Devemos ter 10 elevado a menos 9 aqui. Então, para tal, vamos passar uma casa para a esquerda. Passando uma casa para a esquerda, ficamos com 30 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Mas o 10 elevado a menos 9 é suposto que se saiba, que é o mesmo que dizer nano, ok? Uma coisa que dizer nano. Então, se é nano, então aqui nós colocaremos N. Então, ficamos com 30 nanômetros que nós temos na alternativa E. Então, a linha E é a alternativa correta, ok? Vamos agora ao número 10, sem perder tempo. No número 10, temos aqui número 10, numa experiência sobre efeito fotoelétrico, considere a função de trabalho na lâmina. Me desculpe, esse exame, na verdade, me foi enviado por fotos, então não tenho fotos tão nítidas, assim, alguns exercícios não estão tão visíveis assim, então me desculpem aí. É de esperar que vocês tenham um exemplar, ou eletrônico ou físico, para que possam acompanhar aqui, porque acho que não poderão ver muito bem. Mas ok, vamos lá tentar. Eu não tenho físico, senão disponibilizaria. Não tenho físico mesmo, me foi enviado. Então, estou aqui a resolver mesmo aquilo que me enviaram, tentando ver o que posso ver. Então, dá-nos aqui a função trabalho. Dizem, calcule a frequência de corte, frequência limite, limite vermelho, tanto faz. Frequência mínima, você já quem escolhe o nome que querem dar. Frequência de corte incidente em Hertz. Considere a 1 eletronvolt igual a 1,6, blá, 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 blá. Então, aqui é de colocar os dados. Dão-nos a função trabalho, querem a frequência de corte, dá uma relação entre a 1 eletronvolt e Joule. A constante de Planck nos é dada em Joule vezes segundo. Por que dão essa relação? É porque a função trabalho está em eletronvolt, enquanto a constante de Planck está em Joule. É necessário que esses dois estejam na mesma unidade. Ou os dois estão em Joule, ou os dois estão em eletronvolt. Então, cabe a nós, ou transformamos eletronvolt para Joule, ou transformamos Joule para eletronvolt. Para este caso, é mais simples transformar eletronvolt para Joule. É só no lugar de eletronvolt substituir por este camarada aqui. Então, ficaremos assim. 6,63 que lá tínhamos, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 9 Joule. Eu irei deixar assim, não irei multiplicar para ter um valor preciso, porque eu vejo uma relação aqui, vejo 6,63 aqui e vejo 6,63 aqui, então isso poderá me facilitar, porque no exame nós não temos acesso a uma calculadora. Então, um dos erros que os estudantes têm cometido, por exemplo, nos exames de física, é que eles correm para andar a multiplicar sem observar primeiro se há uma coisa que pode simplificar com a outra. Então, é mais bom deixar assim, depois ver se dá para simplificar ou não. Se não der, então você multiplica, ok? Mas por enquanto vamos deixar isso aqui assim, vamos substituir do jeito como está lá, para que possamos ver se dá para simplificar aqui ou não. Então, a fórmula é exatamente esta. A função trabalho é igual à constante de Planck vezes frequência limite, ou limite vermelho, não é? Então, isolando F0 aqui, nós podemos certamente mandar este H, que está multiplicado com F0, para lá, passar a dividir. Então, ficamos com F0 igual a função trabalho sobre a constante de Planck.
Então, daqui é só substituir. Vamos substituir ali 1,63 vezes 10 elevado a 1,6. 6,63 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vejam que este camarada pode ser simplificado com este camarada. Então, simplificando aqui, só ficamos com isto aqui. Estão a ver que já é simples. Ficamos com 1,6. Aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 10 elevado a 34. Eu mandei esse 10 elevado a menos 34 que estava embaixo para cima, mudando aqui o sinal. Acho que vocês estão bem nisso. Se não estão bem nisso, coloquem aí nos comentários. Eu poderia fazer vídeos explicando como é que é esta matemática. Isso é matemática, já não temos física aqui. Okay? Física é o que? Eu conhecer o que é a função trabalho, o que é limite vermelho. O que acontece quando a função trabalho não é atingida, a energia da fonte não atinge o valor da função trabalho, que é a energia mínima necessária para que ocorra o efeito fotoelétrico. Então, multiplicando isto, nós teremos aqui 1,6 vezes 10 elevado a 15 Hz. Então, este valor nós podemos observá-lo na alternativa C, a linha C é onde nós temos isto. Sem perder tempo, vamos agora ao número 11. No número 11, determina a energia de um quanto de raio-x de comprimento de onda igual a lambda. Então, vamos colocar aqui já sem perder tempo, vamos colocar os dados. Temos o comprimento de onda, nos dá uma constante de Planck, C não dá no exercício, mas eu coloco. E querem a energia da fonte. É muito simples também. É uma fórmula relativamente igual a esta, mas já envolvendo o comprimento de onda. Então, vamos colocar aqui a fórmula, que é energia igual a constante de Planck, velocidade da luz sobre o comprimento de onda, substituindo os valores ali, onde tem H, vejam só, não se percam, amigos. Onde tem H, eu estou a colocar aqui o valor de H, que me é dado no exercício, vezes 3 vezes 10 elevado a 8. É necessário a constante de Planck usar aquela que o exercício fornece, ok? Se o exercício dá um valor diferente daqueles que nós já conhecemos, nós poderemos errar. Vamos usar exatamente aquele valor que o exercício nos fornece. Então, aqui nós observamos que temos 3 em cima e 3 em baixo. Podemos simplificar esse 3 daqui com esse 3 daqui. Então, só ficamos com 6,63 com esta bagunça de 10, 10, ok? Então, a energia fica igual, trabalhando com essa brincadeira aqui, 10 elevado a menos 34. Menos 34 mais 8 dá menos 26. Menos 26 mais 10 ao subir, né? Fica menos 16. Ficamos com esta energia aqui. Essa energia estará dada em joule, ok? Só para salientar. Em joule por causa da unidade da constante de Planck. Vamos procurar isto aqui. Observamos que temos isso na linha A. Então, a linha A seria a alternativa. A linha B, desculpe-me. Menos 16. A linha A é 16, a linha B é menos 16. Sim, a linha B. A linha B é a alternativa correta para o número 11. Espero que tenham acertado até aqui. Até que estamos a falar agora de 5,5 valores, considerando que 0,5 é dada por cada questão. Vamos ao número 12. A diferença de potencial que deve ser empregue para acelerar um eletrão de carga 1,6, essa aí é a carga elementar por coincidência, da onde a velocidade da luz, H, blá 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 blá. Então vamos colocar aqui os dados, temos a carga aqui, temos a velocidade da luz, temos a constante de Planck, temos o comprimento de onda. O comprimento de onda é dado em Angstrom. Um Angstrom é mesmo que dizer 10 elevado a menos 10 metros. Então eu converti de Angstrom para metros. O que eu fiz? Multipliquei. Onde tem Angstrom, coloquei 10 elevado a menos 10 metros, porque Angstrom é mesmo isso. É uma forma de abreviar para não escrever muito, não é? É por isso que usam Angstrom ali. Então, essa forma nós já usamos, não sei se no exercício 9, 8 ou o que, mas já no exercício anterior, onde nós igualamos a energia potencial elétrica à energia de raio-x. A energia potencial elétrica é igual a carga vezes V. Lá eu colocava E vezes V, é a mesma coisa. Esse Q é a mesma coisa que E, porque é a carga elementar, ok? É a carga elementar. Então, isto é igual a H vezes C sobre lambda. Lá nós queríamos o lambda, que é o comprimento de onda. Agora nós queremos o V. Então, o que está a multiplicar com V, passa para lá, passa a dividir, ficamos com essa expressão. V é igual a HC sobre Q vezes lambda. Daqui é só substituir os valores. Ficamos com... vamos deixar aqui no espaço. Vamos lá ver aqui. Resolução. V é igual a 6,63 vezes 10 elevado a menos 34, que é o valor da constante de Planck, vezes 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é o valor da velocidade da luz, sobre o valor da carga elementar, vezes esse camarada aqui. Calculando isto aqui, nós teremos um valor de 3,88 vezes 10 elevado a 3 volts. Nós estamos a discutir números mais uma vez. Se tiverem problemas, coloquem nos dados, aí nos comentários. E se gostarem também dos vídeos, não se esqueçam, né? Coloquem aí o vosso like, deem aí
Deem aí um feedback dizendo o que estão achando do vídeo. Decidi agora não escrever como tal, mas sim organizar aqui um PowerPoint, de tal modo que acho que isso é mais dinâmico, embora leve tempo na preparação, é muito trabalho preparar isso para vocês. Devem saber que é demasiado difícil, não é fácil não, é uma tarefa, só para preparar isso foi um tempo e tanto, ok? Mas para vocês, o que a gente não faria? Então, temos aqui o valor da diferença de potencial. Este valor da diferença de potencial, podemos observar que ele é próximo a este, era praticamente o mesmo, 3,87, ok? Então, temos aqui na linha A, vezes 10 elevado a 3 volts, que é o mesmo valor que isto. Então, a linha A seria a alternativa correta. Vamos agora ao número 13. No número 13, no gráfico ao lado, estão representadas três curvas que mostram como varia a energia emitida por um corpo negro para cada comprimento de onda. Em função do comprimento de onda lambda, para três temperaturas absolutas distintas, 1000 kelvins, 1200 kelvins e 1600 kelvins. Com relação à energia total emitida pelo corpo negro e ao máximo de energia em função do comprimento de onda, pode-se afirmar que a energia total é. Para a gente discutir esse problema, devemos nos fundamentar em duas leis que são fundamentais para o entendimento da radiação do corpo negro. A primeira lei, estamos a falar do número 3, a primeira lei é a lei do Stefan Boltzmann, que diz que a emissividade é diretamente proporcional à quarta potência da sua temperatura, ok? E para além desta lei, a gente precisa também usar a lei do Wien, de Wien ou lei do Wien, né? Lei do Wien, Wien é Wien, né? Então, a lei de Wien relaciona a temperatura com o comprimento de onda, dizendo que a temperatura é igual à constante de Planck sobre o comprimento de onda. B é uma constante de proporcionalidade. A temperatura é inversamente proporcional ao comprimento de onda. O que é isso? Quanto maior for a temperatura, menor será o comprimento de onda. Vamos ver a linha A. A energia total é proporcional à quarta potência da temperatura. Observamos com a lei de Stefan Boltzmann. E quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda para o qual o máximo de energia ocorre. Então, observamos aqui que a linha A condiz com aquilo que são as duas leis de Stefan Boltzmann e a lei de Wien. Então, a linha A, sem perder tempo, é a alternativa correta, ok? Vamos para o número 14. Número 14, 14 agora. Qual é a razão entre as energias radiadas por um corpo negro a 2500 kelvins e a 1250 kelvins? Então, vamos colocar aqui os dados. Terem a razão entre as emissividades, ok? O quanto cada corpo emite. Quanto maior a temperatura, mais emite o corpo. Querem a razão? Qual é a razão entre as emissividades? Ok. Usamos aqui a lei de Stefan Boltzmann, ok? Usamos aqui a lei de Stefan Boltzmann sem precisar de usar a constante de Boltzmann. Não, vejam só. A emissividade ela é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Se eu tenho emissividade 1 aqui, terei temperatura 1 aqui. Então, eu poderia fazer o seguinte. Coloco a emissividade 1 igual à constante de Stefan Boltzmann vezes T1 à quarta. E aqui fico com a emissividade 2 igual à constante de Boltzmann vezes T2 à quarta. Podemos observar aqui que... Por que eu faço isso? É porque nós queremos a razão, queremos dividir, ok? A ε1 sobre a ε2. Este camarada pode ser simplificado com este camarada, então a gente fica com isto aqui apenas, ficamos com essa parte aqui apenas. E aqui temos o quê? Mesmo expoente, potências com mesmo expoente a dividir, mantemos aqui, dividimos as bases e elevamos ao mesmo expoente. Daqui vamos substituir, então, pela substituição, na substituição, isso aqui há de dar 2, não é? Então teremos aqui 2 elevado a 4 que dá 16. 16 é a razão entre as energias. Então, 16 seria a linha D. Para o número 14, a linha D é a alternativa correta. Número 15, há pouco mais de 100 anos, Ernest Rutherford descobriu que havia dois tipos de radiação, que chamou de alfa e beta. Com relação a essas partículas, podemos afirmar que... O que nós podemos afirmar? A linha A. As partículas beta são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. Na verdade, partículas beta, beta menos. Quando fala-se de beta, normalmente vai falar de beta menos, ok? A não ser que se diga o contrário. As partículas beta são eletrões que são emitidos nos núcleos. Tem uma magia aí. Mas são emitidos pelos núcleos de átomos instáveis. Quando eles buscam a estabilidade, eles emitem ali os eletrões. Libertam-se de alguns
eletrões, de tal modo que fiquem estáveis. Então não tem nada a ver com isso. B. As partículas alfa são constituídas por 2 prótons e 2 eletrões. Partículas alfa são, na verdade, núcleos de hélio. E são núcleos de hélio, então não pode ser isso aqui. Temos 2 prótons e 2 nêutrons. A linha C. As partículas beta são eletrões emitidos pelo núcleo de um átomo estável. Sim, são eletrões emitidos pelo núcleo de um átomo estável. Então, número 15, a linha C é a alternativa correta. Vamos ao número 16. O elemento radioativo natural, tório, após uma série de emissões alfa e beta, isto é, por decaimento radioativo, converte-se em um isótopo não radioativo estável do elemento chumbo. O número de partículas alfa e beta emitidas após o processo é respectivamente de... Ok, vamos observar. Nós temos aqui o tório. O tório vai decair e converte-se em chumbo. Observando aqui, nós temos as leis das massas, lei de conservação das massas e dos números atômicos, né? A lei da conservação das massas é conhecida a lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma na natureza, não é? Então, nós temos 232 aqui. Cá também devemos ter 232. Deve-se conservar o número de massa. Fazendo a diferença entre 232 e 208, nós temos aqui 24. Ou seja, falta 24 deste lado. Como é que nós podemos achar esse 24? Vamos analisar as partículas alfa e beta. A partícula alfa tem 4 em cima, estamos a discutir a parte do número de massa, ok? Então, temos 4 aqui em cima, aqui temos 0. Isso quer dizer o quê? A partícula beta não nos ajuda a aumentar nenhum 24. O que nos ajuda a aumentar 24 é a partícula alfa. Agora a questão é, qual é o número que devemos multiplicar por 4 para que a gente tenha 24? É simples, é só dividir 24 por 4. E dá 6. Então a gente deve multiplicar aqui por 6, para ser 6 vezes 4, dar 24. E 24 mais 208, há de dar ali 332. Então na parte de cima, tudo bem, está tudo acertado. Mas vamos observar, ao colocar o 6 aqui, a gente afeta também a parte de baixo. 6 vezes 2 dá 12. 12 mais 82, quanto dá? Vamos lá ver. 82 mais 6 vezes 2, isso dá 94. 82 mais 12 dá 94. Vamos fazer 94 daqui menos 90 de lá. 94 menos 90 dá 4. Isso quer dizer o quê? Que deste lado nós temos 4 a mais. Precisamos de nos livrar deste 4. É aí onde entra a partícula beta. A partícula beta serve para nos ajudar a eliminar o remanescente aqui embaixo, ou aumentar embaixo sem afetar em cima, ok? Então, precisamos de 4 partículas beta para nos ajudarem a eliminar esses 4. Então, ficamos aqui com esse 4, fica 4 vezes menos 1, que dá menos 1. Então, 94 menos 4, há de dar 90. Então, temos 6 partículas alfa e 4 partículas beta, ok? Então, seria aqui a linha C. Muito bem, vamos agora ao número 17. No número 17 dizem: assinale qual das reações abaixo é um processo de fusão nuclear. É necessário que a gente saiba o que é isso de fusão. Vamos lá observar o seguinte, número 17 agora. Na fusão nuclear, nós temos o seguinte. Temos dois núcleos pequenos, ok? Temos dois núcleos pequenos que se juntam, ou seja, se fundem para formar um núcleo maior. Eu coloquei aqui um Z maior para mostrar realmente que são dois pequenos que vão formar um núcleo maior Z ou outros núcleos, ok? Não só o Z, podem formar outros também, mas são dois núcleos menores que vão formar um novo núcleo maior, ok? Então, vamos lá observar aqui. Na linha A, nós temos 2H3 vai formar essa brincadeira, vai libertar a energia. De salientar desde já que as reações nucleares são reações que ocorrem com liberação de energia, ok? Então, esta aqui é uma reação nuclear, esta aqui também é uma reação nuclear, esta aqui é uma reação química, ok? Esta aqui é uma reação química, esta aqui é uma reação de desintegração, esta aqui é uma desintegração. Esta aqui não se difere desta, essas são de desintegração. Como é que eu sei disso? Desintegração, eu tenho um núcleo maior que vai se transformar em um núcleo menor, liberando partículas alfa, beta ou por aí em diante. Okay? Então, a linha D são reações de desintegração, decaimento radioativo. Aqui, na linha C, nós temos também a mesma coisa. Na linha C temos uma reação nuclear, uma reação química, conforme eu já disser. Então, ou é a linha A ou é a linha B. Mas a linha B é uma reação de fissão. Fissão por quê? Na fissão nós temos bombardeamento do núcleo por neutrões. Então, temos aqui o urânio que é bombardeado por neutrões e vai formar outros novos núcleos. Então, isso aqui é fissão nuclear. Automaticamente, a alternativa correta deve ser a linha A. Mas vamos lá mostrar isto. Ter 2H31 aqui
é igual a ter H31 mais H31. É a mesma coisa, recordam? Temos dois núcleos que se fundem para dar lugar a um novo núcleozinho. Então, isso aqui é uma abreviação disto, não deixa de ser o que estávamos aqui a ver. Então, isso vai formar um novo núcleo, veja só, vai formar um núcleo de hélio e libera 2 nêutrons mais energia. Então, essa aqui é uma reação típica de fusão. Então, a alternativa A seria aí a alternativa correta, ok? Para o número 17. Vamos lá pontuar, pessoal, vamos lá pontuar, moral. Vamos agora ao número 18. No número 18, na reação de fissão, estão a ver, conforme eu já dizia, reação de fissão, você tem um núcleo maior onde é fissionado, ou seja, bombardeado por nêutrons. É como se tivesse uma coisa grande, começasse a dar tiros nela, ela se parte em coisas pequenas. Então, na reação de fissão, esta reação aqui, Bx e Q, Bx mais Q, né? Bx representa, quer saber o que representa aqui o Bx? Então, eu irei representar primeiro observando aqui o número de massa. Nós temos aqui, devemos ter o equilíbrio de massa, ou seja, a soma do número de massa cá deve ser igual à soma do número de massa do outro lado. Deste lado temos 235 mais 1, que dá 236. Esse 236 deste lado contra o quê? Contra 138 mais 95 mais 3. 3 por quê? 3 vezes 1 dá 3. Isto aqui dá 236. Observamos nós aqui que quanto ao número de massa, não há nenhum desequilíbrio. Está tudo fixe. Está tudo perfeito. Okay? Vamos agora analisar a parte do número atômico. A parte do número atômico, estamos a falar a parte de baixo, ok? Deste lado nós temos 92 mais 0, que é igual a 92. Então temos 92 contra o quê? 55 mais 39. 55 mais 39 mais 0, porque 3 vezes 0 dá 0. Isso aqui é igual a 94. Podemos observar que deste lado temos 2 a mais em relação ao outro lado, né? Fazendo aqui essa pequena diferença, 94 menos 2, ou seja, 94 deste lado menos 92 daqui, há de dar 2. É necessário que a gente se livre deste 2. Vimos lá que para nos livrarmos do número, lá no número atômico, nós usamos uma partícula beta, ok? Então, precisamos de perder aqui 2 eletrões na parte de baixo, ok? Então, são 2 eletrões que seriam 2 partículas beta. A partícula beta são eletrões. Vamos agora ao número 19. Então, número 18, a alternativa correta seria a linha B. A linha B dos eletrões. Número 19. Ao sofrer um determinado decaimento radioativo, o elemento carbono transforma-se em nitrogênio 14 segundo a reação mostrada abaixo. Qual é o tipo de decaimento sofrido pelo carbono? Ok. O carbono decai, transforma-se em nitrogênio. Percebam que esses dois são isóbaros. Isóbaros têm o mesmo número de massa, diferente número atômico, consequentemente diferente número de nêutrons. Então, o carbono e o nitrogênio 14 são isóbaros. Vamos lá colocar aqui o carbono, ele transforma-se em nitrogênio 14. Vamos lá observar aqui. Aqui temos 6, aqui temos 7. Percebem que aqui temos 1 a mais em relação aqui? Muito bem. Sempre que nós temos 1 a mais, temos a mais para nos livrarmos dele, precisamos de retirar 1. O beta é que nos permite fazer esta brincadeira. Então, aqui temos uma partícula beta que é ali liberada. Então, a alternativa correta será a linha A. A linha A, me desculpem, aqui coloquei B, mas na verdade deve ser a linha A, é beta, não alfa, tá bom? Peço que me desculpem aí, aqui o B deve ser a linha A, que é beta, ok? Então, vamos lá continuar com o número 20. No número 20, aqui ocorre muito, no número 20, a bomba de hidrogênio é um exemplo de reação nuclear, do tipo fissão, onde ocorre apenas emissão de raios gama, onde ocorre apenas emissão de raios alfa, do tipo fusão. Então, a bomba de hidrogênio é um tipo de reação de fusão. São reações que ocorrem, na verdade, nas estrelas. O Sol, ele se alimenta, até onde nós sabemos até hoje, são reações de fusão nuclear que ocorrem no seu interior. Temos são reações de próton-próton, onde temos hidrogênio reagindo com hidrogênio para formar hélio. E é isso que dá a energia do Sol. Aquele brilho que nós observamos no Sol provém desse tipo de reações. Então, a alternativa correta seria a linha C. Vamos agora ao número 21. Número 21, temos o elemento urânio é um radioisótopo físsil, ou seja, pode ser
bombardeado, né? Isto é, pode sofrer diversos decaimentos nucleares, formando assim novos elementos. Em um desses decaimentos, o urânio dá origem ao elemento tório, segundo a reação abaixo. Temos aqui uma reação onde temos o urânio que decai, dando origem ao tório. Então, quer saber o tipo de decaimento sofrido pelo urânio nessa reação e a partícula X são respectivamente. Quer saber qual é o tipo de decaimento e qual é a partícula? A princípio, o decaimento nos irá informar o que tipo de partícula ou seja, a partícula que será libertada aqui irá nos informar que tipo de decaimento é. Vamos lá observar. 235 e aqui temos 231. Vamos fazer aqui uma pequena diferença. 235 menos 231 dá 4, ok? Então, temos aqui o quê? Temos falta de 4 aqui em cima. Na parte de baixo, temos falta de 4. O que nos dá o 4, nós já vimos que o que nos dá o 4 é a partícula alfa. Então, 231 mais 4 dá 235. E por coincidência, embaixo temos 90 mais 2, que dá também 92. Então, temos aqui uma partícula alfa, ou seja, temos um decaimento alfa. O decaimento alfa é o núcleo do átomo de hélio. Então, seria a linha B. Vamos ao número 22. Número 22. Ar escoa em um tubo convergente, ok? O tubo convergente também é chamado por aí de tubo de Venturi, por vezes é chamado de tubo de Venturi. Não, temos um tubo convergente. A área da maior seção do tubo é de 20 metros quadrados e da menor seção é 10 centímetros quadrados. A massa específica do ar na seção 1 é de 0,12 kg por metros cúbicos. A massa específica é densidade, para quem não sabe, ok? Quando falam de massa específica, estão a falar de densidade. Enquanto que na seção 2 é 0,09 kg por metros cúbicos, sendo a velocidade na seção 1 10 metros por segundo, determina a velocidade na seção 2. Temos aqui, número 22, temos aqui os dados. É conveniente mostrar aqui o esquema, o que estaria a acontecer. Nós temos aqui, chama-se um tubo convergente porque temos massa e vem se convergir aqui. A diferença na densidade é devida ao quê? Vejam só. Aqui nós temos uma diferença de volumes, ok? Temos uma diferença de volumes. Aqui temos um certo volume, aqui temos outro volume. A densidade vai variando ali por isso, ok? Então, nós temos aqui a vazão de massa. Temos a vazão de massa. Então, a vazão de massa em 1 deve ser igual à vazão de massa em 2. Então, as fórmulas são: vazão de massa em 1 é a densidade 1 vezes área 1 vezes velocidade 1, que é igual à densidade 2 vezes área 2 vezes velocidade 2. O que nós queremos aqui é a velocidade em 2. Vamos evidenciar a velocidade em 2. Densidade 2 e área 2 passam para lá, passam a dividir. Ficamos com a seguinte expressão. A velocidade 2 é igual ao que já estava cá, dividido por isto. Aqui está. Daqui é só apenas substituir. Então, densidade 1, 0,12, aqui está, vezes área 1, que é 20, vezes 10 da velocidade 1 sobre a densidade 2, que é 0,9, vezes 10. Então, fazendo ali as simplificações, ficamos com 22,66 metros por segundo, que é a velocidade 2, ok? 26,66 é aproximado a 26,7, porque o 6 aqui, depois desse 6, é maior que 5. Então, podemos arredondar este para 7. Seria ali a linha A. Vamos ver o número 23, separando aqui um pouco. O número 23, temos aqui, de acordo com a equação de continuidade, quanto menor for a área disponível para o escoamento do fluido, o que acontece? Querem aqui a relação entre a área e a velocidade. Vejam só. O princípio de continuidade diz que a vazão volúmica em 1 é igual à vazão volúmica em 2, mas a vazão volúmica é igual à área vezes velocidade. Sempre que nós temos duas grandezas multiplicando desta forma, quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Por exemplo, eu tenho aqui área 1, velocidade 1. Isso quer dizer que essas são inversamente proporcionais. Essas três grandezas são inversamente proporcionais. Estão aqui a multiplicar, são juntas, ok? São inversamente proporcionais. Então, a área é inversamente proporcional à velocidade. Quer dizer que onde tenho maior área, tenho menor velocidade e vice-versa. A linha A. Quanto menor for a área disponível, maior será a velocidade. Vamos procurar aqui. Maior será a velocidade, seria a linha D. Então, quem marcou a linha D está a pontuar aqui. Vamos continuar pontuando, sem perder tempo. Vamos agora ao exercício número 24. No número 24, qual o volume ocupado a 2 atmosferas de pressão por certa massa de gás ideal
que sofre transformações isotérmicas conforme o gráfico. Então, temos aqui um gráfico que demonstra uma isotérmica, ok? Temos o gráfico da pressão em função da velocidade. Não dá para ver bem, eu já havia dito isso. Essas fotos me foram enviadas pelo WhatsApp, então possivelmente vocês observarão que as coisas não estão tão visíveis. Não, acompanhe aí no seu enunciado, vamos juntos resolver o exame, não se confunda. Os cálculos são visíveis, eu fiz questão de colocar os cálculos visíveis, então a questão aqui talvez seria na visibilidade mesmo do enunciado. Então, se tiveres o enunciado aí, eu agradeceria bastante, ok? Quem sabe com o tempo poderia meter aí o enunciado, procurarei o enunciado original e possa aí deixar aí na descrição do vídeo para que possam baixar, ok? Então, vamos lá aqui. Observando isto aqui, nós podemos notar algumas coisas. Quais são as coisas que nós podemos notar? Observando o gráfico, nós temos alguns dados. Temos este número e temos este número. Então, vamos lá tirar o número 44, vamos tirar os dados. Temos a pressão, vamos chamar de PA, a pressão em A. Vamos chamar de pressão em A, temos 2 atmosferas, está aqui nos dizem. A outra pressão é de 6 atmosferas, que seria esta aqui. Ok? Que seria esta aqui. A pressão em B é de 40, o volume em B é igual a 42 centímetros cúbicos. Eu tiro daqui, ok? Não sei se é 42 ou 4,2, mas com 4,2 não saem muito bem os cálculos. Então é por isso que eu coloquei 42. Não estou a ver muito bem se é vírgula ou não, mas acredito que seja mesmo 42. Se não for 42, será questão mesmo de cálculos, mas o que se quer que vocês entendam o princípio, o que se deve aqui fazer. Então, nós queremos aqui o volume em A. Então, a relação é pressão de A vezes volume A deve ser igual a pressão B vezes volume B. Isolando o volume A pressão A passa para lá, passa a dividir. Então, ficamos com volume A igual a pressão B vezes volume B sobre a pressão A. Então, o volume A fica igual, é só substituir no lugar de pressão B por 6 vezes o volume B, que é 42 sobre 2. Essa divisão e multiplicação nos dá 123 centímetros cúbicos. Esse aqui é o valor que nos é dado, para o volume, ok? De 126 centímetros cúbicos. Nós temos esse valor na linha D. Então, quem marcou a linha D está a pontuar, está a pontuar, está a pontuar. Número 25 agora. Vamos ver o número 25. Eu aqui abri um novo espaço para que a gente faça o número 25, porque ele está já preenchido. Ok, número 25. Um gás perfeito a temperatura de 0 graus Celsius, desculpe, e sob pressão de uma atmosfera, ocupa um volume igual a 22,4 litros. Qual seria o volume ocupado por 5 moles deste gás a 100 graus Celsius sobre a pressão de uma atmosfera? Vamos colocar aqui os dados. Vejam só. A pressão 1 é igual à pressão 2, é igual a uma atmosfera. Isso aí é constante, quer dizer que a pressão nesse processo não muda. É importante a gente saber, nesses processos da termodinâmica, quais são as grandezas que mudam, quais são as grandezas que não mudam. Então, a pressão ela não varia. Temos aqui a temperatura, que é de 0 graus Celsius. Convertendo 0 graus Celsius para Kelvin, nós adicionamos aqui 273 e ficamos com 273 kelvins. O volume 1 é de 22,4 litros. Então, vemos aqui que nos dão um número de moles, desculpa-me, aqui deve ser N2, dão-nos aqui um número de moles N2, que é igual a 5 moles. Quer dizer que tínhamos um N1 que é diferente de 5 moles. Qual é esse N1? A 22,4 litros, 22,4 litros, e é uma pressão de uma atmosfera, nós temos um mole, ok? Então, esse conhecimento é da química. N1 é ser igual a 1 mole. Então, temperatura 2 é de 100 graus Celsius, que é mesmo que dizer 273 kelvins, fazendo 100 mais 273 dá 373 kelvins. Nós queremos aqui o volume. Vamos colocar aqui a equação de Clapeyron. Vamos lá ver. A equação de Clapeyron diz que PV é igual a nRT. Vejam que o P eu coloquei em vermelho, o R também coloquei em vermelho. Por que eu coloquei em vermelho? Porque P e R são constantes aqui, ok? Eu coloquei em vermelho porque são constantes. Então, o que é de fazer? Tudo aquilo que não é constante é de deixar de um lado e aquilo que é constante passa para o outro lado. Vejam só. Ficamos com V1 sobre N1 e T1 são variáveis, passam para cá. E P1, que é constante, passa para o outro lado. Isso aqui é igual a constante. Dizer que V1 sobre N1 vezes T1 é constante é a mesma coisa que dizer o quê? Mesmo que dizer V1 sobre N1 vezes T1
é igual a V2 sobre N2 vezes T2 é igual a V3 sobre N3 vezes assim sucessivamente, ok? Então, só estamos aqui a avaliar os estados 1 e 2. Nós queremos V2. Então, isolando V2, ficamos com V2 igual a esta brincadeira aqui. É só aí verem, isto aqui ia passar para lá, passaria a multiplicar. Então, N2 e T2 multiplicam com V1 e aqui permanece ali embaixo, ok? Daqui substituímos, no lugar de V1, 22,4, N2 é 5, T2 é 273 e N1 é 1 e temperatura 1 é 273. Não se coloca a temperatura aqui em graus Celsius, devem saber disso. Deve ser convertida em Kelvin, é obrigatório fazer isso. Então, o volume 2, operando isto, fica igual a 153,0 litros. Zero alguma coisa aqui, mas ignorei aquelas casas, fiquei com 153 litros, que seria aqui a linha E. Então, quem colocou a linha E está a pontuar. Vamos ao número 26. No número 26, certa quantidade de gás ideal foi submetida às transformações indicadas no diagrama PV. Então, temos aqui um gráfico PV, aqui temos uma isotérmica, né? A pressão, P é a pressão, V é o volume. Indique nas opções a seguir a alternativa correta, ok? Na transformação de 1 para 2, a temperatura diminui. Vamos lá observar. De 1 para 2. De 1 para 2 a temperatura é constante, ela não diminui, ela não varia, na verdade. É uma isotérmica, essa curva é uma curva isotérmica. Então, a temperatura não varia. Na transformação de 2 para 3, o gás sofre contração de volume. De 2 para 3, contração é o quê? É diminuir o volume. Veja só, o volume era maior aqui, contrai, diminui o volume e a pressão permanece constante. Então, aqui sim, contrai. C. Na transformação de 3 para 1, a temperatura permanece constante. De 3 para 1 não. O que permanece constante de 3 para 1 é o volume. Ok? A pressão e a temperatura variam. D. Nos pontos 1, 2 e 3, as temperaturas são iguais. Não. A temperatura é igual no ponto 1 e 2, mas no 3 não. É diferente. Na transformação 3 para 1, a pressão aumenta e o volume diminui. De 3 para 1, a pressão aumenta, o volume fica constante. Então, aqui a alternativa correta, se vocês prestarem atenção, na transformação de 2 para 3, o gás sofre contração de volume. Então, a alternativa B seria a correta. Então, número 26, a alternativa B é a alternativa correta. Vamos agora ao número 27. Número 27, um fluido escoa a 2 metros por segundo em um tubo de área transversal igual a 200 mm². Qual é a velocidade desse fluido ao sair pelo outro lado do tubo, cuja área é de 100 mm²? Então, vamos colocar aqui os dados. Área 1, 200 mm², área 2, 100 mm², tem a velocidade de 1. Aqui nós aplicamos o princípio de continuidade. Temos o mesmo esquema lá. Então, temos uma área 1 e aqui uma área 2, velocidade de 1, velocidade de 2. Então, a vazão aqui deve ser igual à vazão em 2 também. Então, esse é o princípio de continuidade. E o que é isso? Q1 é a área 1 vezes velocidade 1, igual à área 2 vezes velocidade 2. Esse aqui é o pão de cada dia daqueles que estão a fazer 12ª classe. Ok, então, vamos lá aqui, evidenciar ou isolar a velocidade 2. Velocidade 2, quando é evidenciada, a área 2 está a multiplicar, passa para o outro lado, ela passa a dividir. Então, ficamos com esta expressão. Velocidade 2 é igual a área 1 vezes velocidade 1 sobre área 2. Daqui substituímos automaticamente. Se quisermos, corta 0 com 0. 0 com 0 fica igual a 4 metros por segundo. Então, esta aí seria, assim, a velocidade que temos isso na linha B. Ok, vamos ao número 28. Estamos a correr. É só para verem aí. Também, se não estás a entender, estou sendo um pouco rápido. Coloca o vídeo para reduzir a velocidade. O YouTube tem uma ferramenta onde você pode reduzir aí a velocidade. E vamos correndo para ver o que se devia ter feito lá. Estamos a pontuar, estamos a caminho do final do exame. Então, vamos lá fazer isto, ok? Então, no número 28, assinale o que for incorreto nas afirmações que se seguem. A energia interna total permanece constante em um sistema termodinâmico isolado. A energia, querem aquilo que é informação incorreta. A energia interna total permanece constante. Exatamente. O sistema isolado quer dizer que ele não compartilha energia com o meio exterior. Então, a energia interna fica constante. A linha B. Quando um sistema termodinâmico recebe calor, a variação da quantidade de calor, estamos a falar da linha B, a variação da quantidade de calor que este possui é positiva. Quando ele recebe calor, ele fica com quantidade de calor positiva, sim. Então, isso é verdade.
A linha C. O trabalho é positivo quando é realizado por um agente externo sobre o sistema termodinâmico e negativo quando é realizado pelo próprio sistema. Não, é o oposto. Vejam só aqui. Desculpa, me antecipei, mas o trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Quando o trabalho é realizado sobre o sistema, o que acontece? Você está apertando, imagine se apertando uma certa garrafa. A garrafa tem um volume maior, quando você aperta a garrafa, o que acontece? O volume reduz, ou seja, o volume 2 é menor que o volume 1. Um número menor menos um número maior dá um número menor. Então, um número negativo, aliás. Então, o trabalho fica negativo quando é realizado sobre, o sistema, sobre um agente externo. E positivo quando é realizado quando é realizado pelo sistema. Porque quando é realizado pelo sistema, há uma expansão, o volume aumenta. O volume final é maior que o volume inicial. Então, a linha C é incorreta. Então, será a alternativa correta para o exercício em questão. Quem pontua a linha, o número 28, a linha C, vai levar mais um ponto. Estamos a bater o exame, acredito que sim. Espero que estejam aí a ter bons resultados, ok? Até que estamos a correr para 14,5 no número 29. Aqui fiz uma bagunça, comecei com a alternativa, depois fui para o número. Mas ok, vamos lá explicar o que estaria a acontecer. Número 29. O estado inicial de uma certa quantidade de gás ideal é caracterizado pelo ponto A. Então, é caracterizado pelo ponto A. O ponto A está aqui. No gráfico PV, representado embaixo, a temperatura no ponto A é de 300 kelvins. Então, temos aqui, no ponto A, uma temperatura de 300 kelvins. Variando as grandezas P, V e T da mesma maneira como está representado o gráfico, pode-se afirmar que a transformação AB é aqui, AB, é volumétrica e BC é isobárica. Não, o AB é isobárica, na verdade, porque a pressão é constante. Vejam só, de A para B, estou a variar o volume, está a sair de 12 para 4, mas a pressão é sempre a mesma de 2 pascais para o exercício, né? 2 vezes 10 elevado a 2 pascais. Então, não é verdade, não é uma transformação isovolumétrica, mas sim é isobárica. A linha B. A transformação AB é isovolumétrica, igualmente como a linha A também não é verdade, não é isovolumétrica porque o volume varia. A linha C, a transformação AB é isocórica. Isocórica e isovolumétrica é a mesma coisa, então não pode ser. A linha D, a transformação AB é isobárica. Sim, a transformação AB ela é isobárica. E BC é isovolumétrica. BC é isovolumétrica. Sim, é verdade. Então a linha D é a alternativa correta, conforme eu já havia aqui antecipadamente colocado. Foi um acidente, né? Não devia ter sido assim. Vamos agora ao número 30. Número 30 estamos a correr agora para 15 valores, ok? Só nos restam 5. Então estamos a aumentar ou reduzir as chances de admitir. Vamos admitir, vamos ser engenheiros queridos. Vamos ser engenheiros. A Faculdade de Engenharia está à vossa espera. Então vamos lá chegar até lá e ver outras análises matemáticas, física. Há muita coisa lá por se ver. Aqui é somente documentário. Vamos timar. Vamos ver o número 30. Uma dada massa de um gás perfeito está a uma temperatura de 300 kelvins, ocupando um volume V e exercendo uma pressão P. Se o gás for aquecido e passar a ocupar um volume 2V, exercer uma pressão 1,5 P, sua nova temperatura será. Então aqui temos uma transformação onde tanto a temperatura, o volume, assim como a pressão variam. Vamos colocar os dados. Temperatura 1 é esta aqui nos é dada, volume 1, velocidade não, volume 1 é de V, pressão 1 é P, volume 2 é 2 volts, pressão 2 é 1,5 P. Então, queremos a temperatura 2. Vamos colocar a fórmula, é esta aqui. Volume 1 vezes pressão 1 sobre a temperatura 1 é igual a volume 2 vezes pressão 2 sobre a temperatura 2. Queremos aqui a temperatura 2. Vamos mandar a temperatura 2 para lá. Temperatura 1 passa a multiplicar e este aqui passa a dividir. Produto dos meios e produtos extremos resolvem esse problema sem nenhum problema. Então, tentem chegar a esse resultado no papel, tentem fazer isto aí. Isso é bom também para que vocês pratiquem um pouco. Nem tudo podemos mostrar. Pratiquem. Veja como é que a gente saiu daqui até aqui. Será interessante você descobrir. Você já sabe? Beleza, vamos continuar. Se não sabe, primeiro faça isso, depois continue com o vídeo. Então, vamos lá ver. Daqui é só substituir os valores. Substituindo os valores, o V2 é 2V. E P1 é 1,5P. 300 é o valor da temperatura, já estava em kelvins. V é o valor de V1 e P é o valor de P1. Posso simplificar esse V1, esse V com esse V. Posso simplificar esse P com este P. Então, fico apenas com 2 vezes 1,5 que dá 3. 3 vezes 300 dá
900. Então, 900 kelvins é a temperatura 2 que temos ali na linha E. Desculpe-me se porventura observar algumas falhas, né? Mas até agora acho que foi uma linha onde eu coloquei bem quando era A, naquele exercício anterior, lá mais para trás. Por enquanto estamos a caminhar juntos. Vamos ao número 31. No número 31 temos aqui: uma amostra de um gás ideal sofre a sequência de processos descrita pelo gráfico pressão versus temperatura. Ilustrado a seguir. É correto afirmar que o volume do gás, ok? É certo afirmar que o volume do gás, o que acontece com o volume do gás? Temos aqui A, B, C, D. Aumenta ao trecho AB, o volume de AB, o volume aumenta. O volume aumenta de AB. Por que o volume aumenta? Veja só, de AB a pressão é constante. E de AB a temperatura aumenta. E a temperatura é diretamente proporcional ao volume. Se é uma transformação isobárica e a temperatura aumenta, não, o volume aumenta. Aceitamos aqui. Ok, o volume aumenta. O volume do gás aumenta de AB. Diminui de AB, então não pode ser. Aumenta o trecho AB, sim, aumenta. Permanece constante no trecho BC, sim. Aqui o que varia é a pressão e a temperatura. O volume é constante aqui. E diminui no trecho CD. CD, a pressão aumenta e a temperatura é constante. Se aumenta a pressão, o volume diminui porque são inversamente proporcionais. Então, a linha B é a alternativa correta para o número 31. Estamos a marcar 15,5 valores. Vamos lá. Continuar. 32. O gráfico apresenta, não está sendo fácil falar, mas vamos lá trabalhar. O gráfico apresentado refere-se a um gás ideal, em que em seu estado inicial 1, então no seu estado inicial 1, encontra-se a uma pressão PA e volume VA. Então aqui nós podemos observar, aqui temos uma pressão PA e um volume VA. Ao ser submetido a uma transformação isotérmica, ou seja, podemos ver aqui uma curva isotérmica, o gás passa para o estado 2, em que PB é igual a 0,8 PA. Qual é a relação entre os volumes VA e VB? Então, dá-nos a relação entre as pressões, que é a relação entre os volumes. Vamos colocar isso nos dados. PB é igual a 0,8 PA. Então, usando esta fórmula, VA vezes PA é igual a VB vezes PB. Então, no lugar de PB, é de substituir por 0,8 PA. Então, vamos lá ver. VA vezes PA é igual a VB vezes 0,8 PA. Isto aqui é o valor de PB, não se confunda, não é? Podemos simplificar aqui o PA deste lado com o PA deste lado. Ficamos apenas com VA igual a 0,8 VB. 0,8 mesmo, quer dizer 8 sobre 10, ok? Posso dividir aqui por 2, também dividir por 2 embaixo. 8 por 2 dá 4 e 10 por 2 dá 5. Esse 5 está a dividir, passa para cá, passa a multiplicar. Então, nós ficamos com essa expressão. 5VA igual a 4VB. 5VA igual a 4VB é o que nós observamos na linha C. Então, quem pontua a linha C, mais um ponto. Vamos lá para o número 31. Considere, 33, desculpa. Considere que certa quantidade de gás ideal, mantida a temperatura constante, está contida em um recipiente cujo volume pode ser variado. Assinale a alternativa que melhor representa a variação da pressão exercida pelo gás em função da variação do volume. Então, se a temperatura aqui é constante, temos uma curva. Então, essa aqui é a curva isotérmica. Não precisamos discutir isto aí. Então, vocês devem saber qual é o gráfico que nós temos quando a temperatura é constante. Então, é isotérmica, então, é a linha A. Essa aí também era um bônus. Quem não pontua aí, infelizmente, né? Vamos agora a correr para o número 30 e para o número 34. Em relação às transformações adiabáticas, assinale o que for correto. Então, uma transformação adiabática é aquela onde não há troca de calor. A quantidade de calor é constante, ou seja, o sistema não recebe nem doa calor. Nas compressões adiabáticas, a temperatura e a pressão dos gases diminuem, não é a questão? Nas expansões adiabáticas, a temperatura e a pressão dos gases aumentam. Então, a linha C, nas transformações adiabáticas, a troca de calor entre o gás e o meio externo é nula, ok? A linha D, nas transformações
adiabáticas, a temperatura aqui seria a linha C. Transformações adiabáticas, a troca de calor entre o gás e o meio externo é nula, não há troca de calor na transformação adiabática, então seria aqui a linha C. Ok, então, número 34, C. Estamos aqui, até agora, estamos por aí 17 valores, não é? 17, 17 é isso? 17 ou 16? 17 ou 16? 17 ou 16 por aí. Então façam aí as contas, vamos lá continuar. Muito bem, vamos continuar com a resolução. Vamos agora ao exercício número 15. No número 15 dizem, um gás sofre uma expansão sob temperatura constante. O volume ocupado inicialmente pelo gás era de 0,5 litros e no final do processo passou a ser 1,5 litros. Sabendo que a pressão inicial sobre o gás era normal no ambiente, qual a pressão final sobre o gás? Ok, número 35, vamos tirar aqui os dados. Dizem que a temperatura é constante, é uma expansão isotérmica neste caso. Então, dão-nos aqui o volume inicial, que é de 0,5 litros. A pressão inicial era normal no ambiente. A pressão normal é de uma atmosfera. Volume 2 é de 1,5 litros, querem a pressão 2. Então, a fórmula é aquela que nós usamos em exercícios anteriores, não é nada novo. Não há novidade nisso, é só usar a mesma fórmula. Neste caso, lá queriam a velocidade 2, o volume 2, desculpa-me, que é V, velocidade, volume. Ok, lá queriam o volume 2, agora querem a pressão 2. A gente deve evidenciar a pressão 2. Então, evidenciando a pressão 2, nós passamos a ter pressão 2 igual a volume 1 vezes pressão 1 sobre o volume 2. Então, mais uma vez eu digo, tentem chegar até aqui. Se não perceberam o que foi feito aqui, tentem fazer isto aqui. Nós passamos o volume 2 a multiplicar aqui, passar para lá, passar a dividir. Isto aqui fica assim. Então, a pressão 2 fica sozinha cá, igual a isto aqui, ok? Daqui nós podemos substituir os valores que temos, ok? Então, na resolução teremos aqui a pressão 2 que é igual a 0,5, que é o valor do volume 1, vezes 1, que é o valor da pressão 1, sobre 1,5, que é o valor do volume 2. Então, com isso, nós temos aqui, desculpem-me, o valor que a gente terá aqui. Há um problema nesse exercício, mas tudo bem, podemos fazer aqui mentalmente. Isto aqui irá dar um valor de 0,33. Podem fazer aí, não sei o que aconteceu, mas deveria aparecer aqui 0,33 antes de 0,33 atmosferas, que seria a alternativa B. Podem dividir e fazer essa operação, terão 0,33 atmosferas aí. Foi um erro que aqui aconteceu, com o tempo irá aparecer ali certamente. Ok? Então, vamos lá. Número 36. Número 36 dizem: a figura representa duas isotérmicas em que certa massa gasosa, inicialmente no estado A, então temos uma massa inicialmente no estado A, sofre uma transformação atingindo o estado B. Então, ela sai do estado A para o estado B. E, por sua vez, sofre uma transformação atingindo o estado C. Então, sai de A para B, depois sai de B para C. Determina a temperatura TA e o volume VA. Querem a temperatura aqui e o volume aqui, ok? Aqui, temperatura e volume aqui. De A para B nós temos uma isotérmica, ok? A temperatura é constante. De B para C nós temos uma isobárica. A pressão é constante, é de 4 atmosferas, não é? O que varia aqui é a temperatura e também o volume. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse exercício será resolvido em partes. A primeira parte vamos analisar de B para C, ok? Vamos ver de B para C. O que aconteceria de B para C? De B para C, conforme eu dizia, a pressão ela é constante. É de 4 atmosferas, é constante. O volume em B, nós podemos observar aqui, é de 5 litros. Eu tive problemas também para ver este número, ok? Eu vi que era 5, chutei, na verdade é 5, né? Vejam aí no enunciado, se for 5 de facto, coloquem aí na descrição, né? Estou tendo problemas com esse exame, nem tudo consigo ver tão bem, mas eu acredito que seja 5. As contas saíram com 5 litros. Então, o volume em B é de 5 litros, o volume em C, C é aqui, é de 3 litros, aqui tenho a certeza, dá para ver que é 3. A temperatura em C, dá-nos aqui que a temperatura em C é de 300 kelvins. Então, queremos saber qual é a temperatura em B. Muito simples, temos a relação da temperatura e o volume. O volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, o volume em C dividido pela temperatura em C é igual ao volume em B sobre a temperatura em B. Fazendo o produto dos meios para o produto dos extremos e depois evidenciando a temperatura em B, nós ficamos com a seguinte expressão.
a temperatura em B é igual a volume em B vezes temperatura em C sobre volume em C. É interessante vocês perceberam o que aconteceu aqui. Vejam só, a temperatura em B está a dividir, passa para lá, passa a multiplicar com VC. TC está a dividir, passa para lá, passa a multiplicar com VB. E VB, a multiplicar, passa a dividir. Faça produto dos meios e produtos dos extremos, depois isolem e onde chegar a esse resultado, certamente. Então, esta aqui é a expressão que nos poderá permitir calcular a temperatura em B. Então, daqui vamos substituir apenas os valores que temos. Os valores que temos são, o volume em B é de 5 litros, vezes a temperatura em C, 300 kelvins, dividido pelo volume em C, que é de 3 litros. Fazendo esta operação, nós temos a temperatura B igual a 500 Kelvin. Desculpa, aqui não pode ser litro, deve ser Kelvin. Estou tendo muitos erros nisso, mas ok. Então, Kelvin, erros acontecem, nenhuma forma de justificar, mas erros acontecem, é o que tornam isso natural, ok? Então, a temperatura é de 500 kelvins, não litros. Agora, já analisamos daqui para aqui e já descobrimos qual é o valor da temperatura. Observando aqui nas alternativas, nós temos duas alternativas com o valor de 500 kelvins. Temos a alternativa D, que tem 500 kelvins, também temos a alternativa E, que também tem 500 kelvins. Mas, para cada uma dessas temperaturas, temos um volume diferente. Então, somos obrigados agora a analisar, ok? A analisar de A para B. A para B nos irá permitir conhecer o volume em A, ok? Então, vamos agora separar aqui e analisar de A para B. De A para B, a temperatura ela é constante. A pressão em A, podemos aqui observar que é de 10 atmosferas. O volume em B, porque o volume em A nós não conhecemos, é o que estamos aqui à procura. O volume em B é de 5 litros. A pressão em B, conforme pode observar aqui, é de 4 litros, atmosferas. Não, nós queremos o volume em A. Então, é só colocar ali a relação entre o volume e a pressão. Volume A vezes pressão A é igual a volume B vezes pressão B. Nós queremos saber qual é o valor do volume A. Mandando a pressão A para lá, ficamos com o volume A igual a volume B vezes pressão B dividido pela pressão A. Vamos colocar ali os valores. 5 do volume B, que está aqui. 4 da pressão B, que está aqui, e dividido por 10 da pressão A, que é aquela ali. Isto aqui dá 20. 20 por 10 dá 2 litros. 2 litros é o valor. Então, 500 kelvins e 2 litros é a linha D. Muito bom, queridos. Vamos lá continuar. No número 37. 37 dizem, em relação ao comprimento de onda, assinale a alternativa verdadeira. É a menor distância entre dois pontos consecutivos de uma oscilação. A linha B. É a maior distância entre dois pontos consecutivos de uma oscilação. É o espaço percorrido por uma onda a cada segundo. Nada disso. É a distância entre o vale e a crista. Não. É a metade da distância entre o vale e a crista de uma. Não, não é a metade. Então, nós sabemos que o comprimento de onda é a distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas. Ou seja, também isso pode ser dito assim. É a menor distância entre dois pontos consecutivos. Esses dois pontos consecutivos podem ser duas cristas, assim como pode ser dois vales. Quando dizem distância mínima, quer dizer, são dois vales consecutivos, ok? Porque nós podemos ter distância entre dois vales. Então, a distância mínima entre dois vales é o comprimento de onda, ok? Então, a linha, no número 37, a linha A é a alternativa correta. Estamos aí a pontuar, vamos agora a caminho dos 19 valores. Muito bem, vamos agora ao exercício número 38. O 38 dizem, uma partícula descreve um MHS segundo a equação. Então, dá-nos aqui uma equação, x de t igual a 0,5 cosseno de π sobre 3 mais 2πt, do sistema internacional. Então, esta aqui é a equação da elongação. Querem? Escreve a equação da velocidade. Nos pedem a equação da velocidade. É importante saber que a elongação ela é igual à derivada a velocidade é igual à derivada da elongação em função do tempo. Então, derivando esta função, esta aqui é uma função trigonométrica, né? Derivando a função cosseno em relação ao tempo, o que acontece? Esse 2π passa para frente e derivada de cosseno é menos seno. Então, ficamos com menos 0,5, que é o que já estava aqui, vezes 2π, que é esse valor daqui que saiu, vezes seno de π sobre 2 mais cosseno mais 2πt. O argumento ele não é alterado. Então, multiplicando 0,5 por 2 dá 1. Então, nós ficamos com velocidade igual a menos π seno de π sobre 2 mais 2πt. Isso aí nós podemos observar na linha B. Então, a linha B seria a alternativa correta para o número 38. Vamos ao número 39 agora.
No número 39, dizem, o gráfico ao lado mostra a aceleração A em função de t de um corpo de massa de 3 kg preso a uma mola ideal de constante K em movimento oscilatório. Determina a amplitude do movimento. Então, aqui pede a amplitude do movimento, temos aqui o gráfico da aceleração, ok? Então, se esse aqui é o gráfico da aceleração, é importante saber que a amplitude da aceleração chama-se aceleração máxima. Então, a amplitude que vamos pedir aqui é a amplitude da elongação, ok? Então, a aceleração máxima nós podemos tirar daqui, embora não seja muito bem visível, e aqui eu consigo ver que é 10, mas me desculpem, esses números eu não estou a ver quais são, ok? Não estou a ver quais são. Nesse exercício eu ia dar o que devia ter se feito. Eu não consigo ver quais são os números que eu tenho aqui, então isso não me possibilita poder resolver o exercício. Mas eu darei tudo o que é necessário, vocês vão de fazer, e também o número 40 terá os mesmos passos praticamente, ok? Então, vamos lá ver. A fórmula é aceleração máxima é igual a amplitude vezes velocidade angular ao quadrado, ou seja, igual a amplitude vezes frequência angular ao quadrado. Como é que nós calcularemos a amplitude? Vamos isolar a amplitude aqui. Ficamos com a amplitude igual a aceleração máxima sobre a velocidade angular ao quadrado, ou seja, este camarada passa para lá, passa a dividir. Agora, nós não sabemos qual é o valor da aceleração máxima, nós conhecemos, mas não conhecemos o valor da aceleração angular. Podemos, desta forma, aceleração angular não, velocidade angular. A velocidade angular é igual a 2π sobre período. Como é que acharemos o período? Vamos observar. Nós podemos nos basear aqui. É só identificar o número que está aqui e o número que está aqui. Daqui, estão a ver aqui onde estou a assinalar. Aqui vai até aqui. Este aqui é o período. Então, faça este número menos o número que está aqui. Se você tiver um exame em mão, faça este número menos este número. Isso aí te dará o período. Leve esse período, substitua aqui. Faça 2π dividido por este período. Não mexa o π. Faça 2 dividido por esse período. Você terá um certo número aqui. Esse número é o valor da frequência angular. Leve o valor da frequência angular. Venha substituir aqui. Terás 10 sobre o valor que você terá aqui ao quadrado. Então, terás aí o valor da amplitude. Ok? Então, não tenho como resolver porque eu não consigo ver esses números aqui. Se eu conseguisse ver, faria sem nenhum problema. Mas não consigo, só podemos saltar. Mas o necessário já foi dito. Só falta apenas ver esses dois valores. Você pode resolver o número 39 sem nenhum problema. Número 40. A figura representa o gráfico da velocidade em função do tempo das oscilações realizadas por um oscilador de mola. Escreve a equação da velocidade em função do tempo. Então, dá-nos aqui o gráfico, né, que expressa aquela que é a velocidade de uma certa oscilação. Vamos lá observar o seguinte. Este gráfico aqui é um gráfico de uma função cosseno. É preciso a gente saber notar. Como é que sabemos disso? O cosseno de zero, ok? O cosseno de zero nos dá o valor máximo da função, ok? O cosseno de zero. Se fosse seno, ia começar daqui. Do zero, porque o seno de zero é zero. Seno de zero é zero. Ia começar daqui e ia fazer isto. Se aqui começa daqui, então é uma função cosseno, ok? Então, a velocidade, a expressão da velocidade é velocidade em função do tempo é igual à velocidade máxima vezes cosseno do ômega t, onde a velocidade máxima podemos observar aqui que é igual a 4π. Daqui, 4π é a velocidade máxima. Do mesmo jeito que aqui nós tínhamos a aceleração máxima, aqui nós temos a velocidade máxima. Então, o que mais podemos observar? Nós precisamos de conhecer a frequência angular. A frequência angular, nós já observamos que ela é igual a 2π sobre o período. A frequência angular é 2π sobre o período. E período que é? Vejam só, período é daqui até aqui. Nos é dado daqui até aqui. Isso aqui é a metade do período. Então, se nós fizermos 2 vezes esse valor, nós teremos o valor do período. Por quê? É isto mais isto. Ou seja, daqui para aqui é 4, certamente daqui para aqui também é 4. Ou seja, o período seria de 8. 8 é mesmo que dizer 2 vezes 4. Podemos cortar esse 2 com esse 2. Então, ficamos com π sobre 4 como sendo o valor da frequência angular. Então, substituindo a velocidade angular aqui e a velocidade máxima aqui nessa expressão e a velocidade angular também aqui nessa expressão, nós ficamos com velocidade igual a 4π vezes cosseno de π sobre 4t. E essa informação nós temos aqui na linha C, ok? Então, a linha C seria a alternativa correta para este exame. Então, como observam, o exame foi resolvido do número 1 ao número 40. Caso tenham percebido alguma dúvida, alguma brecha, por favor, coloquem nos comentários. Eu estou aberto para satisfazer essas dúvidas. Aqui mesmo nos comentários podem colocar, não tenham receio.
ok? É assim como nós poderemos crescer. Essa é uma ajuda mútua. Então, quando vocês comentam, dizem o que acham, eu começo a observar se estou andando bem, assim como mal, ok? Então, esse feedback que eu quero de vós. Ajudem-me a crescer, quero crescer, pois, de tal modo que eu possa ajudar mais jovens a ingressarem na universidade. Tenho ajudado, na verdade, eu tenho dado explicação. Tem sido a minha forma de contribuir para a sociedade. Então, façam isso. Muito obrigado. Curta o vídeo, siga o canal se puder. Então, vemo-nos mais em breve.